A paz, meus amados irmãos. Meu nome é missionária Lúcia Maria, sou da comunidade bíblica Elohim, e como essa lição desse trimestre, os valores do reino, eu senti desejo no meu coração de fazer um resumão, para a gente fazer uma análise, uma abordagem, de alguns minutos apenas dessas lições. E a primeira lição que nós vamos estudar agora no próximo domingo, dia 3 de abril, será falando sobre o Sermão do Monte, o caráter no reino de Deus. É isso que o Senhor quer, né? Ele quer que a igreja dele se levante com caráter, que a igreja dele se levante com uma diferença no mundo. Um mundo que está tão caótico, né? O certo o certo virou errado e o errado virou certo. Então, que nós possamos nos levantar. E cada trecho da lição eu vou dar a minha visão dele de acordo com a palavra de Deus. Como já disse, primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Você é protestante. A sua voz como igreja na face da terra, ela tem muito valor, principalmente a sua voz profética, a sua voz a favor do reino de Deus. E a verdade prática diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Temos que praticar a justiça de Deus. É isso que nós vamos ver aqui. Temos que praticar o amor de Deus e a misericórdia, porque assim nós alcançaremos o reino. E a nossa leitura bíblica em classe, como todos nós já conhecemos, são as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Simplesmente 12 versículos, mas 12 versículos de grande valor para as nossas vidas, de grande mudança, para o nosso interior. Então, você que frequenta a escola dominical e faz o uso da revista da CPAD, aproveita e aprenda nessa maior escola do mundo, porque a leitura bíblica em classe, que vai mexer com toda a nossa estrutura, vai falar sobre justiça, sobre o amor, sobre misericórdia, e é isso que nós precisamos, alcançar a misericórdia de Deus. E o objetivo dessa lição, ela é analisar a estrutura do Sermão do Monte, a correlação entre as bem-aventuranças com o caráter do cristão, e afirmar a bem-aventurança do cristão. Se você pegar esses 3 tópicos e colocar em prática, cada lição que você vai aprender aqui hoje, no seu dia a dia, você vai ver que vai ser de elevo espiritual para você, para sua família, para a sua sociedade, o meio onde você vive, que é o colégio, que é a faculdade, que é o emprego. Você analisando a estrutura do Sermão do Monte, a maneira como ele foi retratado pelo Senhor Jesus, e fazendo correlação com as bem-aventuranças com o caráter do cristão, e depois afirmar a bem-aventurança do cristão. Qual é a sua bem-aventurança? O que você tem feito para agregar valores ao reino de Deus? E a palavra-chave que nos chama bastante atenção é as beatitudes. Algumas versões da Bíblia, ao invés de falar bem-aventurança, ela vai falar beatitudes. O que você acha que é a beatitudes? Na minha visão, beatitudes é o remédio da alma. É o remédio que cura. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui é choro de justiça, é choro de amor, é choro de mudança, é choro que você quer alcançar na sua vida aquilo que o Senhor tem preparado para você. Então fica aí com essa palavra-chave aí no seu coração, na sua vida. Beatitudes, quando você ouvir quais são as beatitudes do reino, você vai logo lembrar, são as bem-aventuranças. Está escrito lá em Mateus 5. Seja pobre de espírito, porque aqueles que são pobres de espírito alcançarão a misericórdia.
E a nossa introdução da revista é uma introdução convidativa, um convite para simplesmente seguir os passos do Senhor, um convite simplesmente para você aprender com a palavra de Deus, com esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos ver um pouquinho aqui para frente, dos tópicos 1, 2 e o 3, como que o Senhor te convida para ter a essência de um verdadeiro seguidor. E a palavra-chave dessa introdução é amor ao próximo. Mas só pode dar amor ao próximo quem ama a si mesmo. Se você se amar, cuidar da sua vida, ter o seu amor na horizontal, na vertical com o Senhor, depois o amor horizontal vai ficar de maneira maravilhosa. E o próximo passo é o capítulo 1, a estrutura do Sermão do Monte. Você vai ver na revista, tá? A estrutura do Sermão do Monte. Monte do Sermão. Por quê? Monte do Sermão. Eu fico imaginando Jesus, né, com todos os seus discípulos, com aquela multidão subindo ao monte e lá eles sentados ouvindo a palavra de Deus. Eu posso conjecturar que é próprio em João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra na prática de forma lúdica e pedagógica, porque ele usava o dia a dia para poder ensinar e passar. E a estrutura, o que é a estrutura? Jesus narra toda a ciência que envolve o seu chamado, né? Em Mateus capítulo 1, ele começa a falar do seu nascimento, do seu chamado. É isso aí que o Senhor tende a nos mostrar e a nos fazer que nos enxergue, né, a visão do reino. E para quem foi escrito? Para quem foi escrito esse sermão do monte? Eu creio que Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a palavra é proveitosa para correção e justiça. Então, com certeza foi com o endereço certo. Foi para os discípulos que esbravaria pregando o evangelho. E esse evangelho chegou até a mim e a você, para que nós possamos alcançar a libertação da moralidade humana, sujeitando a liberdade que Cristo nos outorgou. Palavra-chave. Todo o cristão. Essa lição é para todo o cristão. Começou lá no monte, pois discípulos é aquela multidão e chegou até nós através dessa palavra que se fez carne e habitou entre nós. E o segundo tópico, passando aqui para ele, vai falar sobre o caráter do Filho de Deus. A bem-aventurança, que significa o quê? Feliz. Feliz é aquele que tem felicidade, aquele que atinge o quê? E o resultado dessa fidelidade com Deus? Eu me ousei a escrever aqui no Salmo 33, 4, que diz assim, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Ele, em outras versões, diz assim, ó, Ele é fiel em todas as suas obras. Então, mostra a fidelidade dele em toda a bem-aventurança. E o resumo, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A bem-aventurança traz isso tudo para a gente. Não é comida nem bebida, mas justiça e alegria no Espírito Santo. E o próximo tópico, somos bem-aventurados. O novo nascimento reflete em nós o caráter de Cristo, que nos faz viver em novidade de vida conforme os seus preceitos. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que isso fala ao meu coração? Que muitas das vezes você fica, buscando, mas você não quer seguir princípios. Segue princípios. O princípio da obediência, o princípio da justiça verdadeira, o princípio de estar nas mãos do Senhor, porque com Ele nós garantimos a nossa vitória. Com Deus, a vitória é certa.
A primeira, nós já vencemos a morte, porque nós fomos criados para a vida eterna em Cristo Jesus. E o resumo? O resumo fala do lado ético do cristão. Encontramos nas bem-aventuranças, queremos justiça, agimos com justiça de Deus. Queremos amor, agimos com o amor de Deus. Queremos paz, que é fruto do Espírito, agimos com paz. Misericórdia sempre, lembrando que é a causa de não sermos consumidos. Mateus 7,12 diz: faça aos outros o que gostaria que fizesse com vocês. Então siga esses exemplos. Tá? Aproveita ao máximo essa mensagem gloriosa que o Senhor tem nos dado. A paz do Senhor, que o Espírito Santo venha traduzir essa lição ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. A paz, meus amados irmãos. Meu nome é missionária Lúcia Maria, sou da comunidade bíblica Elohim. E como essa lição desse trimestre, os valores do reino, eu senti desejo no meu coração de fazer um resumão, né, para a gente fazer uma análise, uma abordagem, né, de alguns minutos apenas dessas lições. E a primeira lição que nós vamos estudar agora, no próximo domingo, dia 3 de abril, será falando sobre o Sermão do Monte, o caráter no reino de Deus. É isso que o Senhor quer, né? Ele quer que a igreja dele se levante com caráter, que a igreja dele se levante com uma diferença no mundo. Um mundo que está tão caótico, né? O certo virou errado e o errado virou certo. Então, que nós possamos nos levantar